Fala, investidor! Estamos de volta com o podcast Dinheiro Não É Tudo e hoje com um episódio especialíssimos. Temos dois convidados com mais de 15 anos de experiências em vendas, em consórcio, e eu quero apresentar para vocês aqui o Anderson Gomes e o Lucas Faustino, que com esse sobrenome todo mundo já imagina, né? É meu irmão, não é à toa que é bonito desse jeito, ó. Puxou a mim, o outro também, não podia ser diferente. Aqui a gente tá falando de Wakanda, né? Wakanda. Então, esses homens lindos aqui, ó, são os nossos convidados hoje, especialistas. Eu queria começar com o Anderson. Me fale um pouco, Anderson, você, essa sua experiência em consórcio. Quem é Anderson além do vendedor? Anderson, olá, boa noite, pessoal, tudo bom? Anderson é casado, 33 anos, muito bem casado, com uma mulher especial, maravilhosa. Como tem um ditado, né? Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Então, eu tenho mais de 15 anos nessa área de vendas, com consórcio. Vou fazer mais de 8 anos, realizando sonhos com consórcio, que é uma maneira hoje de você comprar, seja imóvel ou automóvel, de maneira planejada e objetiva. Bom vendedor, olha aí, gente. Por esse início aí você já vê que o cara, se deixar ele falar, ele te vende. Agora vamos falar de Lucas Faustino. Eu sou suspeito, né? Porque é meu irmão. Deixa ele se apresentar aí para vocês. Meu nome é Lucas, tenho 34 anos, né? Tenho 2 filhos, o Gustavo e a Cecília, né? E eu tenho experiência vasta também nesse ramo de consórcio. Vendedor nato, estou aqui para passar as melhores informações possíveis sobre consórcio e tenho muito para agregar hoje com vocês. Olha aí, a conversa vai ser boa. E aí, Anderson, na verdade, para vocês dois, eu quero que vocês me digam como foi a relação de vocês com o dinheiro na infância. A relação, como era a vida de vocês, como é que você via a relação com seus pais? Era uma abundância, tinha muito dinheiro, vocês vêm de um espaço de escassez? Como era essa relação com o dinheiro na sua infância? Eu venho de um espaço de escassez muito grande, extremamente grande, porque eu nasci no interior. Então, Qual interior? Serra Preta. Serra Preta? Alguém conhece aí? Onde é que fica? Depois de Feira de Santana, mais ou menos 70 km após Feira de Santana. Fica ali próximo de Anguera, Brava, Ipirá, Sim. nessas regiões. Então, a gente teve uma vida muito escassa. E dinheiro pra gente sempre foi um problema. Uhum. Que para comprar tem que ter o dinheiro. Então, Perfeito. a gente praticamente, no passado, usava barganha. Quando você fala gente, você está falando de você, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Eu, meu avô, meus 2 tios que fui criado com eles. Meu pai eu não conheço. Entendi. Então quem me criou foi meu avô. Se eu sou homem que eu sou hoje, foi ele que me formou, né? Olha aí a O gratidão. caráter que eu tenho hoje. Então, o pouco que eu sei hoje de dinheiro, digamos assim, né? Foi da maneira como ele me ensinou. Guardando um pouco sempre para amanhã. Nunca comer tudo hoje. E como foi essa vinda para Salvador? Vocês deixaram Serra Preta, você já era adulto? Já era adulto. Eu vim para cá com 15 anos. 15 anos eu vim para cá e fui apresentado logo no mundo das vendas. Fui ser vendedor de pacotes de internet, como a Sky. Olha aí que E maravilha. após a Sky, eu fui ser promotor de vendas, depois representante comercial, e logo em seguida entrei nesse mundo de consórcio, onde eu me tornei uma pessoa realizada através do consórcio. Aí tá vendo aí, gente? Daí você percebe que a vida do empreendedor, da pessoa que gosta de trabalhar realmente, que tem um propósito, ela não é fácil. É um caminho que realmente são bem desafiador, né? Que você vai passando por diversas fases até chegar a se tornar um especialista. Agora, Lucas vai falar um pouco aí sobre essa trajetória dele de vendas, né? Fala pra gente aí como foi essa sua relação com o dinheiro na sua infância. Minha relação com o dinheiro foi bem tranquila, né? Eu tinha um pai, o pai que resolvia todos os nossos problemas, né, financeiros, né? E minha mãe também, certo? E aí, lá em casa era tudo através deles, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma família muito unida, então todo mundo se abraçava. Então, eu não tinha tanta noção, né, de como o dinheiro realmente funcionava, de como chegava,
Então, eu tinha realmente uma vida normal, tranquila, de uma criança, tipo, não percebia nada que estava acontecendo ali ao meu redor sobre essa questão de finanças. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, com a vida, com as dificuldades, né? E com o crescimento também, a gente vai tomando discernimento que dinheiro realmente é o que importa, né? E como foi esse primeiro contato de vocês com o consórcio? Como o consórcio chegou na vida de vocês? Vocês já foram clientes de consórcio ou vocês já chegaram no consórcio como especialista, como vendedores de consórcio? Eu já fui cliente de consórcio, né? Eu fiz um consórcio, né, da minha primeira moto, né? Meu primeiro consórcio não deu muito certo por questões financeiras, né? Mas depois o meu segundo bem foi também através de consórcio. Só que era só um meio para eu estar adquirindo um bem que eu queria. Eu não conhecia, eu não sabia sobre taxa, eu só fiz, vi a melhor maneira e fiz. Foi desse jeito que o consórcio apareceu na minha vida. Só que em termos de venda, de profissão, né, eu costumo dizer, né, alguns colegas meus, né, dizem que acabou, né, com essas dificuldades do trabalho, de procura de trabalho, acabaram, né, tipo, caindo ali naquela área de consórcio. Só que no meu caso não foi dessa forma, né? Eu já era um cara especialista em vendas, né, Consórcio. e tava querendo realmente mudar de área, né, da área que também era de venda, só que não me rentabilizava do jeito que eu queria, né? Eu tinha certas necessidades, né? E eu acabei escolhendo, né, ser o especialista de consórcio que eu sou hoje. Eu costumo dizer que eu escolhi ser especialista de consórcio. E comigo é dessa forma. Porque eu paro para fazer, tipo, busquei informações online, tenho algumas referências, né, no consórcio que me ajudaram a fazer essa escolha, né? A internet está aí, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer hoje em dia, dentro do possível. E eu costumo dizer que eu quis estar dessa forma que eu estou hoje. E você, Anderson? Eu tive mais ou menos uns 7 a 8 anos, fui do ramo de vendas, como falei, trabalhei bastante como promotor e representante comercial, só que não ganhava aquilo ainda que eu queria ganhar. Eu tinha muito sonho de querer comprar um carro, Uhum. só que o que eu ganhava naquela época não me dava esse poder para comprar o carro. E logo em seguida, há uns 8 a 9 anos atrás, um colega meu que trabalhava em uma concessionária falou: amigão, por que você não veio para cá vender consórcio? Só que eu não sabia o Uhum. que era consórcio. Eu nunca tive oportunidade de fazer um consórcio. Sim, Para mim, só existia duas maneiras de fazer compra: de imóveis ou automóveis, ou financiamento ou a compra à vista. E perfeito. de repente, quando eu cheguei na concessionária, que tive a primeira experiência com consórcio, no meu primeiro mês eu não bati meta, mas no meu segundo mês em diante eu comecei a bater meta e ganhar e começar a ganhar aquilo que eu queria, almejava ganhar, que me desse credibilidade para amanhã comprar o meu veículo, como eu tenho hoje. E logo em seguida, eu percebi que o dinheiro em si não era tudo, porque consórcio se trata de sonhos. Como diz o podcast, né? Dinheiro Uhum. não é tudo. Olha aí, já puxando a sardinha aí, muito Então, bom. Tem que trazer mais convidados assim, pô. então, consórcio é sobre realização. Uhum. Então, às vezes, tem pessoas que ele quer ser realizado, quer realizar, e de repente, através do financiamento, ele tem um pouco de pé atrás, porque vai ficar um pouco puxado as parcelas, e com consórcio ele consegue. E eu tive experiência até hoje, tenho experiência, e eu acho que eu vou perpetuar aí por muito tempo no consórcio, porque eu gosto de realizar sonho. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de lidar com pessoas. Nossa. E isso é muito bom, porque a gente aprende, a gente cresce. E ganhar dinheiro faz parte, vai ser consequência. O que é que leva um cliente a escolher, por exemplo, entre um consórcio e um financiamento, né? No seu entendimento, vocês que estão aí no dia a dia, né, atendendo clientes de consórcio, como esse cliente ele chega até você e como é esse processo de decisão? Porque às vezes, sim, existem vários perfis de cliente. Como é que vocês fazem essa separação de perfis? Pô, esse perfil aqui é um perfil que é mais voltado para um financiamento, esse perfil é um perfil mais voltado para um consórcio. Como é que vocês conseguem fazer
esse balanceamento e atender melhor o cliente? Através de técnicas, né? Que a gente aprende, a gente consegue, né, a primeiro momento, dentro da nossa captação, já entender praticamente, né, quem é aquele cliente. Né? Existem vários perfis diferentes e que com algumas perguntas a gente consegue, né, sondar, né, e consegue identificar o perfil adequado do cliente. E não são perguntas que a gente já tem dentro da nossa técnica de vendas, que a gente consegue moldar isso, né, dentro desse perfil. E aí a gente molda o perfil financeiro, a gente molda se tem alguém que depende daquela decisão além dele, se ele vai pagar junto com alguém. Então a gente vê o perfil específico do cliente, capta, né? A gente costuma dizer que todas as pessoas estão propícias a fazer consórcio, né? A gente costuma dizer, então, não existe cliente perdido, né? Vender consórcio, que é um papel, não é fácil, né? Que é um sonho, né? Tem um cliente também que ele já bateu na porta de vários locais e não conseguiram, né, um crédito específico como um financiamento, que é muito criterioso, né? Existe um perfil específico para fazer financiamento. Então, a gente também abrange outros tipos de público, né? Então, por ele ter aquela pressa, aquela questão, naquele momento ele não consegue fazer o financiamento. Então, um pouco menos para pagar à vista. Então, geralmente esses clientes, o jeito que eles chegam para a gente é dessa forma, não conseguir através do financiamento. Se tem algo que você possa oferecer que a gente consiga, né, o nosso bem, o nosso sonho, porque se trata de sonho, gente, né? O consórcio é a gente realizando sonhos também. Pode ser de forma imediata, pode ser de forma planejada, tipo Perfeito. daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas o importante é que ele está fazendo parte daquele sonho. E aí, dessa forma, a gente consegue, né, sempre adquirir o nosso objetivo, que é Então a ideia principal é você atender a necessidade do cliente ali. Hoje vocês trabalham na Porto Seguro, né? A Porto Isso. Seguro é uma das Isso. empresas que no ramo de consórcio, eu posso dizer que se não a maior, é uma das maiores Com certeza. do país. Com Talvez certeza. aqui movimente mais esse mercado. inclusive está Com fazendo certeza. aniversário, né? 80 anos, né? Hoje da Porto, né? Esse mês, a gente está com 50% de redução nas parcelas. 50%, Olha aí. certo? Coisa Olha aí, boa. vendedor é isso aí, ó. O Tá vendedor vendo já chega, ele já dá um espaço, o cara já faz o pitch de vendas, e é sobre isso. E eu queria saber, assim, Anderson, como é esse processo na Porto Seguro? Por que eu tô perguntando isso? Porque a gente vê diversas reclamações de clientes de golpe de consórcio, que fez um consórcio aí em uma empresa desconhecida e o escritório fechou e não recebeu bem. Qual é a dica que você daria para um cliente se certificar de que a empresa ou de que aquele negócio que ele está querendo adquirir ali pelo consórcio é uma empresa segura e que vale a pena investir aquele dinheiro? Eu sempre dou a dica a todos os clientes que fazem consórcio na Porto, ou seja, qual for a empresa que eu estou inserido, dela fazer uma pesquisa do CNPJ da empresa no Bacen, que é quem fiscaliza ali e regulamenta o consórcio. Então, quando a empresa é regulamentada pelo Banco Central, ela vai estar lá inserida. E o cliente vai ver o respaldo da empresa. E, de repente, quando o cliente não faz essa pesquisa, ele não vai saber se é uma empresa que está de acordo com as regras do Banco Central ou não. Então, sempre dou essa dica ao cliente de fazer esse tipo de pesquisa. E também ir até o local, procurar saber, conversar com o supervisor, com o gerente, com o vendedor, se certificar, né, da empresa se está tudo certinho ali ou não. Ou ligar para a empresa. Existem vários meios, né, de a pessoa ver que a empresa é realmente idônea, né? Vai até a empresa, vê o CNPJ, vê o Reclame Aqui, né? Vê sobre o consórcio nas redes sociais. A empresa é uma empresa praticamente multinacional hoje, a Porto Seguro. Olha aí, gente, dica boa é dica compartilhada. Então perceba, se você quer fazer um consórcio, o órgão fiscalizador e o órgão regulador é o Banco Central.
Então, você pode entrar no site do Banco Central e pesquisar pela empresa a qual você deseja fazer o consórcio, como o Anderson e o Lucas trouxeram aqui, fazer a sua pesquisa. Agora, é óbvio que se você quiser ter mais segurança no seu negócio, o ideal seria você procurar empresas que já são referência no mercado, né? Existe um benchmark aí no mercado e você sabe que essas empresas elas detêm uma parte maior, né, uma fatia maior desse mercado. Então, eu acredito que seria o ideal você começar por essas empresas, com as maiores, e aí então, né, de acordo com essas pesquisas, com o próprio atendimento, com o preço, aí você vai para aquelas menos conhecidas, vamos fazer assim. E mesmo assim, sempre buscando o site do Banco Central para poder confrontar as informações que a empresa está te passando ali. E qual seria o principal erro dos clientes quando ele procura um consórcio hoje? A maioria dos clientes erra muito em querer ouvir aquilo que ele quer ouvir. E é aí que ele erra muito. É aí que aquela Explique pessoa... melhor pra gente aí o que é esse ouvir, o que ele quer ouvir. Pronto. De repente ele não tem um valor de entrada, ele não pode pagar uma parcela de acordo ao valor de crédito que ele pode contratar, mas ele quer ter o veículo. Sim. E aquela pessoa que trabalha de forma errada vai aproveitar essa emoção que ele está passando no bem, que é o veículo, o imóvel, e vai falar que ele pode ter. De repente vai dar uma certeza de contemplação, que isso no consórcio não existe, vai prometer aquilo que ele não pode garantir. E o cliente, 80% dos clientes se ilude dessa forma. Perfeito. Vai de acordo com aquilo que o consultor ou profissional, digamos assim, com a pessoa que faz isso não é profissional, passa as informações de acordo ao qual o cliente quer ouvir e o cliente vai nessa e acaba sendo enganado. E não é dessa forma que o consórcio funciona. A gente sabe que a neurociência diz que 95% das nossas decisões elas são tomadas de maneira emocional. E a gente sabe que muito disso passa pelo processo de vendas, o que não quer dizer que o profissional vai ser antiético e prometer o que ele não pode cumprir, né? Então, assim, Anderson trouxe de forma bem colocada que às vezes o cliente ele chega com um sonho que provavelmente ele foi atendido por um outro vendedor que prometeu coisas que provavelmente não iria conseguir cumprir. Sim. Que não existe. Ou que não existe, e quando chega na Porto, né, com especialistas mais qualificados, geralmente ele toma aquele baque porque ele se depara com a realidade. Ele realmente entende como funciona de verdade, né? Esse é o diferencial da gente da Porto, né? A gente já esclarece todas as dúvidas, né, naquele momento. Então, tem cliente que ele vai em cima do sonho, às vezes ele quer um carro que é muito acima do valor da renda dele, e aí a gente tenta botar eles com os pés no chão, dentro realmente do valor que eles podem pagar, começar com uma parcela mais acessível, né? Tudo que esteja dentro do orçamento financeiro do cliente. Perfeito. Entendi, né? perfeito. Eu costumo emprestar muito o meu ouvido ao cliente, porque a venda é como uma ida ao psicólogo. O psicólogo só vai te perguntar e você vai relatar tudo aquilo que está ocorrendo. Então o psicólogo no final vai passar o que você tem que fazer. Vendas com sócio é da mesma maneira. A gente tem que entender o cliente de acordo com aquilo que ele queira. Com a minha experiência na especialidade de consórcio, eu vou direcionar ele para o melhor plano. Se é a contemplação de imediato ou se é a programação. Aquele cliente que ele não tem lance de imediato, então um cliente propício a uma programação, porque o consórcio é isso. É uma programação de contemplação a curto, médio ou a longo prazo. Foi bom você chegar nesse ponto aí, que era exatamente um ponto polêmico que eu queria trazer aqui. Muita gente ainda acha que consórcio ele é investimento. Eu, como educador financeiro, eu preciso dizer para vocês, não é. Agora sim, é uma forma de você se planejar, né? É uma estratégia que você pode utilizar para se planejar para adquirir um bem. Isso sim é o consórcio. E além do mais, o consórcio, através do consórcio, você consegue realizar sonhos, como Anderson mesmo trouxe aqui e Lucas trouxeram, adquirir bens. E é um mercado hoje que gira em torno de bilhões de reais, né? Sim. O consórcio. Então a gente não pode, embora ele não seja um investimento, a gente não pode negar que o consórcio é uma ferramenta bastante utilizada no Brasil. Sim. Então as pessoas utilizam o consórcio para realizar sonhos, comprar imóveis, comprar casa. Na experiência de vocês, essas aquisições de imóvel, de automóveis, qual é o mercado
que está mais movimentado? O de imóvel ou o de automóvel? Como você trouxe muito bem, consórcio ele não é o investimento, Uhum. mas ele pode ser transformado em um investimento. Consórcio é algo planejado, é um planejamento a curto, médio ou a longo prazo. Sim. Mas, de repente, você pode fazer uma alavancagem patrimonial. Perfeito. De repente, você pode contemplar algumas cartas e alugar esse imóvel. Esse imóvel se torna uma renda Você torna uma renda passiva. Sim. Então, você com o valor do aluguel ali, vai pagar as parcelas e vai ter um dinheiro no bolso. Então, o inquilino quem vai pagar esse consórcio. Então, ele foi transformado em investimento. Da mesma forma, você pode contemplar várias cartas e alugar para carro, para Uber, moto para Uber, e vai transformar o consórcio em um investimento. Pronto, pegando esse gancho aí do que você trouxe, da questão da alavancagem, o empreendedor, ele tá ali assistindo a gente, ele tá pensando, pô, será que eu consigo fazer esse tipo de alavancagem, de repente, para comprar um veículo e rodar um Uber? E como é que vocês atendem esse perfil de cliente? O cara é empreendedor e ele quer fazer uma alavancagem, ele quer transformar essa carta em uma renda passiva lá na frente. Como é que funciona esse atendimento para o empreendedor que está ouvindo a gente aqui? Pronto, ele pode ser usado através ali, querendo ou não, de um investimento de médio a longo prazo, certo? Que aí ele com a carta já contemplada, né, ele consegue, tipo, rentabilizar essa carta, ele consegue, com essa carta contemplada, ele consegue vender também essa carta, né, para a pessoa que quer, tirando até lucros de mais de 40% do valor do crédito. Sendo que quando essa carta está contemplada, né, praticamente aí, né, é dinheiro na mão, certo? É dinheiro na mão, porque querendo ou não, vai ser em cima do valor total e não do valor que foi pago. Anderson, em todos esses anos de experiência que você tem no mercado de consórcio, qual a história que te marcou mais, assim? Você falou de realização de sonhos, então tem muita emoção, né, misturada aí nessa questão de realização. Sim. Qual a história que mais te marcou nesses anos? Você tem alguma história que você queira compartilhar com a gente? Tenho sim. Quando eu era vendedor ainda de uma antiga concessionária aqui em Salvador, eu tive um cliente onde ele praticamente só tinha o dinheiro da primeira parcela. Eu conversei bastante com ele, não foi uma venda impulsiva por emoção, foi uma venda construtiva. Ele decidiu dar o primeiro passo para fazer o consórcio dele. Só que no mês seguinte ele falou comigo, Anderson, eu vou cancelar porque não dá para mim dar continuidade. E ele não tinha participado da primeira assembleia ainda. Ele fez no final do mês, e no mês seguinte, dia 3, dia 4 mais ou menos, ele já queria cancelar, porque ele não tinha o valor para dar continuidade, para honrar ali, né, o consórcio que ele fez. Só que no mesmo mês, na primeira assembleia, ele foi sorteado. Caramba! E eu fiquei mais emocionado na ligação do que ele atendendo a ligação, porque eu sabia que era uma pessoa que queria muito. E pelo fato que ele deu o primeiro passo, ele conseguiu. Tem pouco tempo que eu vi uma palestra de GeoJ, ele falou, às vezes, a gente tem que colocar o pé para que Deus possa colocar o chão. Então ele colocou o pé, Deus colocou o chão e ele se realizou. Perfeito. E é isso, às vezes, que falta a algumas pessoas. Dar o pontapé inicial. Começar. O feito é melhor do que o perfeito. Muito bom. Consórcio é justamente isso, né? E você, Lucas, você tem alguma história marcante de algum cliente que você conseguiu ajudar nessa contemplação e que marcou essa sua história, essa sua caminhada aí de trabalhando como vendedor e tal? Sim. Eu tenho alguns clientes, né, que já foram sorteados, né, dessa mesma forma que o Anderson falou, né, nas primeiras assembleias que praticamente, né, pagavam ali, tipo, praticamente com auxílio, né? A gente teve muitos clientes que pagavam parcela com auxílio emergencial, tipo na pandemia. E aí foram contemplados através do sorteio, né? Pense na alegria, a pessoa que nunca teve carro, ninguém da família dela nunca pensou em ter o carro, e é justamente isso que Anderson falou, é dar o pontapé inicial, acreditar, né? Todo mês tem assembleia, todo mês tem sorteio, e pode acontecer sim, né? Tem que acreditar. Agora, a gente vivemos num país onde 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. 5 em cada 10 são inadimplentes.
vocês conseguem perceber algum reflexo disso no dia a dia, no trabalho de vocês? Isso chega para vocês de que forma? A Porto ela tem um sistema de análise de crédito, uma pré-análise. Então, antes mesmo de fazermos o consórcio do cliente, a Porto é uma das poucas administradoras de consórcio que faz essa pré-análise, visando não ter problema futuro. E a gente hoje tem muitos CPFs negados. A gente faz uma análise ali, de repente o cliente quer muito fazer, e de repente ele não consegue. Ele não consegue fazer. Porque ele tá negativado, ele quer dar o pontapé inicial, tem um sonho de comprar. Então a pessoa que está negativada hoje, ela não consegue fazer um consórcio. Na Porto, não. Na Porto, não. Não consegue. Então, olha aí, se você pretende fazer um consórcio, você primeiro vai ter que buscar os órgãos de crédito aí para deixar seu nome. Inclusive, isso é lei, certo? Inclusive, isso é lei regulamentada pelo Banco Central, né? Tem que ter o crivo de crédito ali no momento da aquisição, Da análise. né? A gente faz a análise e aí a gente analisa tanto a questão do score quanto também a capacidade financeira do cliente. O banco ele consegue fazer essa captação, né, através do sistema. Eu já fiz consórcio há muito tempo atrás, eu fiz um consórcio de um banco e eu fiquei com muita expectativa em receber aquele bem, embora no banco eles não tem aquele contato, né, e controle de expectativa, mas eu fiquei na expectativa de receber aquele bem. Como é que vocês conseguem fazer esse controle de expectativa do cliente? Porque via de regra, a gente quer ser contemplado logo. Sim, né? sim. Então, assim, como é que vocês conseguem fazer esse balanceamento? Olha, você vai demorar mais um pouco. Olha, você tem mais chance de ser contemplado. Como é que funciona isso? É justamente na conversa, como eu trouxe Na conversa inicial? Na conversa no momento inicial, da aquisição, a no gente já momento consegue. do planejamento. Isso. Então, como eu falei, eu gosto de emprestar muito meu vídeo ao cliente para entender o que ele busca. E, de repente, um cliente que ele tem perfil de programação. E nesse momento da conversa, da negociação, do fechamento... Quando você fala programação, você está falando um planejamento a longo prazo. Ele não quer o bem naquele momento. E por mais que ele queira naquele momento, eu vou conversar e ele vai entender que ele não tem capacidade financeira de ter aquele bem naquele momento. Então, é dessa forma que eu trabalho. A expectativa que ele tem, às vezes, de eu quero ser contemplado de imediato, ele pode. Porém, não tem um valor de lance de imediato. Então, eu vou trazer essa realidade para que ele possa fazer e entenda qual é a realidade dele. Entendi. É uma contemplação a médio prazo ou a longo prazo. Esse é o diferencial da gente como especialista em consórcio. A gente vai te acompanhar do começo ao final do seu consórcio. Então, no seu caso, Júlio, você fazia parte de uma instituição financeira. Você não tinha o consultor de perto para te dizer Verdade. essa informação, né? Essa realidade. Porque se você procurasse um consultor, antes de você fazer o consórcio, a gente já ia te dizer, né, que realmente o seu perfil ainda não está adequado para essa contemplação de forma imediata, mas que você participando tem sim grandes chances de você estar adquirindo aquele bem. A nossa audiência ela tá escutando aqui o podcast, mas ela quer entender como funciona esse processo do início. Eu quero comprar um bem, vamos lá, eu quero comprar uma casa. Eu vou falar de casa porque nossos 2 últimos episódios nós falamos de imóveis, tanto imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, quanto imóvel no litoral norte da Bahia. Então vou fazer já esse link aqui com vocês. E o cliente que está ouvindo, vamos supor que ele quer fazer um consórcio de imóveis. Qual o procedimento? Ele vai chegar na Porto, ele vai procurar vocês fisicamente, pela internet, ele precisa levar documentação. Eu quero que vocês me falem como funciona esse processo. 90% dos meus clientes fazem consórcio de imóveis de forma digital. Né? Quando você fala digital, você está falando por rede social, através de WhatsApp, ou de Instagram? Como seria esse digital? O que é esse digital? Rede social, WhatsApp, Instagram, impulsionamentos, né, que são aqueles patrocinados que a gente coloca. Então ele vem de forma crua. Alguns clientes já entendem o que está fazendo, outros não. Então a gente capta esse cliente, faz toda uma análise dele, né, de perfil, para entender realmente o que ele busca, e sendo assim, ele pode ir até a gente pessoalmente também, né? A gente tem escritório físico da Porto Seguro, né, aqui em Salvador também. Fica onde o escritório da Porto Seguro, para quem quiser
conhecer pessoalmente e conversar com os consultores e pessoalmente lá na empresa. Fica ali no Caminho das Árvores, próximo ao Salvador Shopping, no lease empresarial. Né? Não tem erro, tem estacionamento, para na porta, pode procurar a gente ali no 14º andar da Porto Seguro, que vai se identificar. Então também tem atendimento presencial também, não é só online. Não, tem atendimento presencial. Maravilha. Só complementando o que o Lucas trouxe, a Porto ela tem um sistema URA, que são aqueles clientes que fazem uma simulação lá no site da Porto, e a Porto direciona para alguns especialistas. A gente vende para cliente de São Paulo, vende para cliente de Goiás, Goiânia. O Brasil todo. Vende para o Brasil inteiro. 100% online. O cliente que procura a Porto hoje, ela sabe que tem uma estrutura enorme que ele vai ter ali. Um consultor que vai dar todas as informações e tudo que fazemos, a Porto sabe. Então, por isso que o treinamento que nós temos na Porto é bastante rigoroso. Ele consegue ser aprovado no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. A gente conversa com o cliente, faz uma análise de perfil, vê o que ele busca. Uma análise de crédito de acordo com o CPF dele, perfil, tudo certinho. Vê se ele quer contemplação de imediato, se vai ofertar lance, algo programado para curto, médio e longo prazo. E aí consegue fazer o consórcio dele. Nesse processo ele entrega quais são as documentações que ele precisa entregar para vocês para poder dar andamento nesse processo? CNH, o endereço também completo ali. Dados bancários. Né? São aqueles documentos básicos mesmo. Exatamente. Anderson, por que os dados bancários? Antigamente não se pedia isso, só que hoje o Banco Central exige, porque quando finalizava alguns grupos, sempre ficava um resíduo. E tem cliente que modificava o número. E a administradora tentava contato com o cliente e não conseguia. Aí hoje se pede os dados bancários por conta disso, para no final devolver ali. Vamos lá, eu sou empreendedor autônomo, eu não ganho contra-cheque. Como é que eu consigo comprovar a renda para poder acessar essa carta de crédito da Porto Seguro? Mais um diferencial da Porto, viu, gente? Mais um diferencial. Né? Dentro daquele crivo de crédito, né? Se você é um empreendedor, com certeza você tem um CNPJ, certo? Já declarou imposto, provavelmente. E aí a gente consegue, com essa documentação, certificar também sua capacidade financeira. Perfeito. Então, você conseguiria normalmente pegar, né, fazer o seu consórcio. E tem outro adendo a mais. Esse crivo no início também foi uma pré-análise de pré-aprovação. O empreendedor ele tem que ter o CNPJ, ele pode ser um empreendedor informal. Se for um empreendedor informal, ele teria como comprovar essa renda de alguma outra forma? Através de extrato bancário? Na verdade, na Porto, no ato da contemplação, você não precisa comprovar a renda, digamos assim, porque a Porto ela faz uma análise de acordo com a sua capacidade financeira. Então, a Porto hoje é banco. Então, com apenas seu CPF, a Porto entende qual a sua capacidade. Então, você não precisa enviar para a Porto, declarar nada, porque a Porto entende se você tem capacidade de pagar as demais parcelas ou não. Então, não é necessário você ter um comprovante de renda no momento da aquisição da carta de crédito? Não. Só após a contemplação? Só após a contemplação. É feita uma segunda análise junto ao Banco Central. Quando você é contemplado, aí você precisa demonstrar o seu poder automaticamente. Não necessariamente, quando certo? você é contemplado na Porto, automaticamente a Porto já faz análise. Contemplou, pagou o lance, automaticamente a Porto faz análise. Se a Porto der ok no seu crédito, você está apto a fazer a compra do imóvel ou automóvel. Se a Porto negar o crédito, é porque ou está negativado, ou você não teve capacidade financeira. E nesse caso, o que é que o... Existem alguns casos, né? Existem alguns casos que a Porto quer saber um pouco mais, né? Sobre você, né? Que tem interesse em estar contemplando aquele crédito, é um crédito considerável, a gente vende créditos até R$1 milhão, passa até disso, né? Então a Porto quer saber mais um pouco sobre, no caso, um exemplo, Júlio. Né? Por que Júlio quer esse crédito? Como vai ser que ele vai conseguir pagar essa parcela? Né? Pode acontecer. E também, caso negue nessa segunda, né, tem também a opção do fiador. Você pode estar usando um fiador. Alguém que comprove renda por você. Certo? Então, depois da contemplação, caso tenha algum problema, a pessoa teria que buscar um fiador para poder estar fazendo essa liberação da carta. Exato. E caso ele não conseguisse o fiador? Qual seria
como seria o procedimento? Ele iria ter que encerrar o grupo? Seria cancelado e ele seria resgatar esse dinheiro no final do grupo? Como é que seria esse procedimento? Não. Ele pode se manter com a carta contemplada, pagando as parcelas, até ele ficar bem financeiramente, né? Pode acontecer, existem casos já de pessoas que entraram praticamente, que tiveram o crédito negado, né? Mas existe novas análises de crédito, porque a gente está com uma restrição hoje, em algum momento, durante o processo, mas pode acontecer de ele limpar, né, durante o processo de contemplação. E está apto ali a fazer a compra. Está apto a fazer a compra. Carta contemplada, não existe limite referente a uma carta contemplada. Você pode se manter adimplente ali nas parcelas até, né, o certo momento que você tenha condições financeiras de estar adquirindo aquele crédito. E se ele manter a carta contemplada, ele vai ter um benefício. O crédito dele vai para um fundo de investimento. Como assim? Explique melhor para a gente. Uma vez que o cliente tem uma carta contemplada na Porto e ele não faz uso, a Porto investe aquele valor que está no grupo. Vamos supor que você tem um valor de 100 mil na Porto contemplado, você não faz uso do crédito. Sim. Então a Porto vai fazer um investimento em algum fundo. Isso vai render um juros positivo para o consorciado. Só para o consorciado ou para todo o grupo? Para o consorciado, porque a carta contemplada é dele. Então, de repente, a sua carta que estava 100 mil, daqui a 6 meses pode estar 102 mil, vai render mais do que a poupança. Mas esse rendimento não já seria um procedimento normal, já que o bem ele vai sendo corrigido no tempo? Não, aí seria a atualização de crédito. Aí é de todos do grupo. Sim. Mas a sua carta render é quando ela está contemplada. É só para aquele cliente específico que teve a carta contemplada. Aí ele vai ter o crédito dele vai ficar rendendo de algum fundo de investimento. Isso é perfeito. Tem muitos investidores hoje. Isso é legal, isso aí é legal. Que faz o consórcio com esse perfil de fazer várias cartas ali, deixar participando do sorteio, vai contemplar 2, 3 cartas ali e vai deixar lá rendendo. No final, ele vai ter um bom valor, porque rende mais do que a poupança. Entendi. Como é que você vê? E hoje a poupança ainda tem muita gente que ainda investe na poupança, né? Embora não seja muito rentável, mas assim, boa parte dos brasileiros, até por falta de conhecimento mesmo em educação financeira, ainda continuam deixando dinheiro na poupança. Eu queria saber de vocês que estão no dia a dia, como é que está o mercado de consórcio hoje? Como é que vocês analisam esse mercado? Vocês estão conseguindo realizar muitas vendas? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está hoje em um cenário, economicamente, onde a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, está em torno de 15%. Ou seja, você tem aí uma dificuldade de crédito grande no país e isso pode estar reverberando também no negócio de vocês. Qual o sentimento de vocês com relação a isso? Essa linha de crédito, né, referente ali à taxa de juros, para nós que vendemos consórcio, né, se torna de forma favorável, né? O consórcio existe uma taxa de administração, né, que é muito menor do que você fazer um financiamento para pagar praticamente 2, 3 carros. Então, para a gente está super favorável, a gente está de vento e popa, vendendo muito, o consórcio só cresce a cada dia. Existe algum tipo de bem que vende mais o consórcio, tipo automóvel ou veículo? E quais os outros tipos de consórcio que a Porto Seguro negocia, por exemplo, hoje? Na nossa região, o carro-chefe é os automóveis, né? Mas também a gente vende muito imóvel também, caminhões pesados, né? A gente vende também bicicletas, tanto elétrica como bicicleta, placa solar, né? Na Porto a gente ainda não tem serviço, mas existe uma grande procura para serviços de tipo cirurgias dentárias, estética pessoal. Então, esses produtos que a gente vende hoje são produtos que estão em grande crescimento. E só lembrando que com a carta de crédito de imóveis da Porto, você pode comprar o imóvel, pode reformar, pode comprar o terreno e construir, comprar ponto comercial, ou até mesmo comprar imóveis e colocar ali. E também imóveis planejados. Também com a carta de crédito você consegue, né,
suprir toda, da construção até a finalização, você consegue fazer tudo com a carta de imóvel. Quando o cliente ele adquire uma carta de crédito, essa carta de crédito ele vai ficar vinculada ao bem ou ele vai conseguir, por exemplo, eu vou fazer uma carta de crédito para uma casa e na contemplação eu quero pegar um carro. Eu posso fazer isso? Não. Não. São dois produtos distintos. Consórcio de imóveis, ele vai comprar só imóvel. Consórcio de auto, ele pode comprar carro, moto ou quadriciclo, ou até mesmo jet ski. Caminhão também. Entendeu, gente? Então, quando você for fazer a sua carta de crédito, contratar seu consórcio, seja na Porto Seguro, seja na operadora que você escolher, você tem que entender que aquela carta de crédito ela é adquirida para um bem específico. Você não tem como, após começar o seu plano, você mudar o bem. Você vai ter que fazer uma outra carta de crédito se você quiser adquirir um bem diferente daquele que você contratou lá no início. Isso. Correto? Correto. Isso aí. Perfeito. Então, a gente já falou do veículo, né? Do imóvel. O veículo sai muito mais, né? As cartas de crédito. Na região. Na região da gente aqui. Quando você fala região, você fala região Nordeste, ou na Bahia. Existe algum outro estado que tem outro perfil de outros produtos? Existem alguns estudos, né? Que a gente passa por reuniões diariamente, né, em alguns estados, né, que a proporção de imóveis é maior, tipo Minas Gerais. Até por questão financeira. Né, até pela questão financeira da pessoa. Sul do país já é, tipo, caminhões, sai muito. Imóveis também. Então, aqui mais na região Nordeste também sai mais automóveis. Qual o maior mito hoje, assim, que as pessoas trazem e vocês dizem, não, cara, não funciona dessa forma? Qual o maior mito que vocês veem hoje no mercado de consórcio, assim, que as pessoas falam sem nenhum conhecimento, assim? Hoje é muito fácil. Consórcio demora. 90% dos clientes que dizem que não faz consórcio porque demora. Como é que você quebra essa objeção aí? Como é que vocês trabalham essa objeção no cliente? Consórcio demora, Anderson. Pô, eu quero fazer um consórcio, mas me disseram que demora. E aí? É simples. O porquê ele vai desarmar qualquer pergunta. Consórcio demora, por quê? Mas sempre me falaram que demora. Mas você já teve alguma experiência? Não tive ainda. Você conhece quem que teve consórcio? Rapaz, meu vizinho lá fez uma carta e o dinheiro dele ficou preso lá um tempão, mas 5 ele anos. ofertou lance? Eu não sei dizer, eu não sei os detalhes. Chico não é o de Francisco. Você entendeu? Então, assim, são perfis diferentes. Então, o maior mito hoje é que o consórcio demora. E o consórcio demora só se você não fizer. Aí ele vai demorar mesmo. Mas se você fizer, você vai entender que é totalmente diferente daquilo que você pensa. E também vai depender muito do seu perfil financeiro, né? Tem cliente que tem um perfil financeiro para contemplação imediata e não sabe. Né? Tem cliente que já vem se planejando, já tem um valor guardado ali para contemplar o carro de forma imediata também. Então, dessa forma, a gente tem vários casos, né, de clientes que contemplaram o carro com menos de 7 dias, menos de 4 dias através do consórcio. Como é que o consórcio demora? Olha aí que maravilha. É porque tudo é questão de cultura. Hoje, não falo grande parte da população brasileira, mas algumas pessoas têm a dificuldade. Se você perguntar a alguém, você faz algum tipo de investimento? Para essa pessoa é algo bem distante. Investimento. Ela traz essa mesma cultura para o consórcio. Como é algo programado, mas também pode ser algo de curto, médio ou a longo prazo, Sim. Às vezes ela nunca teve experiência, nem dela, e nem nunca soube que ninguém teve experiência, mas para ela se dar uma desculpa, ela vai dizer, não faço porque demora. Na verdade, as pessoas são imediatistas, certo? As pessoas elas querem tudo para ontem, vai acontecer, é o meu sonho, eu quero... Não, esse é o nosso papel como consultor. Né? A gente coloca a pessoa dentro daquele perfil específico que ela está inserida. Às vezes ela acha que está em um perfil e está em outro totalmente diferente. Então vocês trazem a pessoa para a realidade, né? Dentro da realidade dela. O que é que você pode conquistar com isso aqui? A gente não quer só vender. A gente quer realmente fazer uma venda consultiva, né? Para te trazer um pouco para a realidade e para entender. Quando o cliente realmente tem o perfil, a gente fala, você tem um perfil para contemplação imediata. Se você fizer dessa forma aqui, do jeito que a gente está te dizendo, a gente já está vendo. Até porque esse cliente pode trazer outros clientes, né? Isso. Então, quando você atende bem, a probabilidade de você aumentar a sua carteira é grande. E porque esse é o nosso trabalho. Um indica o outro. Né? Esse cliente se torna um vendedor lá fora. Exatamente. E já aconteceu comigo várias vezes de eu conversar com o cliente
explicar a ele qual é a realidade dele e ele, dessa forma eu não quero não, porque ele é um imediatista. E tentar fazer em outro Ele, lugar. de repente, fez com outra pessoa, ouviu aquilo que ele queria ouvir, mas não teve aquilo que ele queria. E, de repente, ele retornou para mim e fez da maneira como eu falei. Então, assim, verdade nunca vai deixar de ser a verdade. Uhum. Claro que existe um jeito também para se falar a verdade, né? Verdade. E o vendedor, bom vendedor, ele sabe como fazer, né? Com certeza. Então esses dois aqui, ó, é a verdade, mas a verdade falada de uma forma que, além do cliente entender, né, qual o momento dele de compra ali, ele vai sair ainda agradecendo quando o sonho dele for realizado, né? O consórcio é justamente isso, né? Quando a gente prospecta o cliente, a gente mantém sempre ele na nossa base, né? A gente nunca vai perder você de vista. Vai chegar um momento que vai ser o momento da compra. Então a gente vai estar ali para te instruir, para te falar a melhor hora, a melhor opção, né? Sempre que você precisar, certo? Então, não é porque ele chegou hoje para a gente que a gente já vai sair vendendo para o cliente. Não, todo mundo tem o seu tempo de assimilação, de planejamento, De entender como funciona. A gente está sempre postando nas nossas redes sociais, né, sobre o consórcio. Ele vai entendendo, ele vai vendo se realmente é o perfil adequado. Como também tem clientes que têm um perfil do financiamento, do à vista também. Verdade. Então, a gente deixa a critério do cliente qual o melhor momento, qual a melhor forma, né? É de fato trazer ele para a realidade e ele decidir. Entendi. Qual o passo que ele quer tomar, se é o consórcio, financiamento ou visto. Aproveitando que você falou aí de rede social, deixa um recado aí pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo. Qual é o seu arroba? Onde é que a gente encontra Lucas Faustino? Onde é que a gente encontra Anderson Gomes? Vocês me encontram no arroba Lucas da Porto, Lucas.daporto, né? Lucas com 2A, né? Ponto da Porto, pode me procurar lá, que a gente analisa o seu perfil financeiro e vê a melhor proposta para você dentro do seu perfil. Hoje, se você quer ter um especialista em consórcio e trazer você para a realidade, realizar aquilo que você quer e busca, procure no Instagram por Gomes do Consórcio e lá no WhatsApp no 7192105736. Nessa trajetória de vocês, nesse mercado de consórcio, vocês como homens negros que são, já sentiram alguma dificuldade com relação à discriminação racial ou, de repente, um cliente que sumiu e não deu uma resposta e você sentiu que pode ter sido? Porque a gente sabe que o racismo aqui no nosso país, ele é bem sutil, né? As pessoas não costumam falar diretamente para você, mas a gente, como negros que somos, a gente costuma sentir. Sim. Você tem alguma experiência, Anderson, que você percebeu esse tipo de... que poderia ser uma atitude racista ali por parte de um cliente? Sim, sim. Inclusive, mês passado, como eu trouxe aqui, às vezes um cliente vem das redes sociais e ele não fala no WhatsApp, mas de repente ele liga. De repente, uma cliente, ela me ligou, a gente conversou bastante por ligação, expliquei. Quando fui para o WhatsApp, que eu falei, olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é Gomes, falei com você por ligação. Simplesmente a pessoa não respondeu mais nada. A foto dela que estava lá desapareceu e não falou mais nada. Quando ela viu que era, acredito eu, que era um homem negro, não falou mais. E você acha que hoje em dia existe, por parte de alguns colegas, que já estão retirando as fotos para poder minimizar, Lucas? Você acha que seria uma estratégia, de repente, do vendedor tirar a foto para poder minimizar esse tipo de situação, e já que o processo hoje é muito mais eletrônico, né, muito mais virtual? Sim, com certeza, e eu sou dessas pessoas, né? E conte mais um pouco dessa sua experiência aí. Você é uma dessas pessoas que tirou a foto? Tirei a foto e, querendo ou não, triplicou a quantidade de vendas, né? Porque a pessoa não julga você pela sua cor, pelo seu jeito de olhar, pelo como é que você se porta, Pela sua roupa. Pela sua roupa, e sim pelo profissional que você é, certo? Então você tirou a foto e você já sentiu
uma melhora nas vendas só por conta de ter tirado a foto do perfil? Só por conta de ter tirado a foto do perfil. Mas você acha que não pode ter Inclusive- sido um outro fator, um fator econômico, um fator externo? Você acha que não pode ter sido? Pode ter sido, mas de qualquer forma a gente, como Tem um vendedor, impacto. a gente vai eliminando as chances de não acontecer a venda. Então, querendo ou não, essa iniciativa foi de um colega meu de trabalho branco, né, que ele tem um pouco o jeito de menino e ele estava sentindo impacto nas vendas dele por conta disso. Então ele falou comigo, né, referente, ó, eu tirei a foto do perfil, minhas vendas aumentaram drasticamente e tal, porque eu tenho cara de menino, tal, não sei o quê. Então eu pensei, se estão vendo ele dessa forma, eu como negro, será que também não está impactando? E fiz o teste. E acabou, né, a gente, né, não só eu como outro amigo também mudou e a gente está vendo a diferença hoje nas nossas vendas, né? Então, quando o cliente ele realmente, tipo, vai saber quem é a gente, ele já fechou, a gente já vendeu e ele segue a gente nas redes sociais. Porque ele já entendeu que você é um bom profissional, independente da sua cor, do seu jeito, da forma que você se veste. Enfim, você atendeu ele bem e ele vai ter o resultado dele. Exatamente. Mas vocês percebem que o tamanho do problema, né? Assim, e da dificuldade que é. Porque a gente não tem de forma clara, né? Essa coisa do racismo aqui dentro do nosso país. A gente não... As pessoas não falam pra gente diretamente, eu não gosto de pessoa negra, mas ela tem atitudes que são, geralmente são sutis, mas que a gente percebe, e muitas das vezes só quem percebe somos nós mesmos. Às vezes você pode até estar acompanhado no momento, mas só você vai perceber. E aí chega ao ponto de um vendedor ele ter que tirar a foto do perfil dele da rede social para poder vender mais. É um absurdo, mas é real. É a realidade. Esse é o país que a gente vive. E assim, você vê que as vendas de Lucas, por exemplo, aumentaram consideravelmente, né? Considerável. Então, Anderson, e aí, você vai fazer essa estratégia também? Você ainda tá com a foto lá? O que é que você acha disso aí? A minha foto, ela sempre vai permanecer lá, porque eu acho que o racismo tá Uhum. nele, não em mim. Uhum. Então, se tem alguém que deve mudar, eu acho que ele deve mudar e não eu. Porque, Olha aí. assim, o meu profissional é você, independente se eu ser preto, branco, pardo, índio, você sempre profissional. E o meu caráter nunca vai mudar pela pessoa que eu sou. Então, eu acho que o racismo tá nele. Então, se alguém deve mudar, na minha visão, eu acho que ele que deve mudar. Porque o racismo existe. Uhum. Algumas pessoas escondem, mas como você bem trouxe, ele existe, ele é nítido. A gente sofre isso todos os dias na pele. Todos os Só dias. que isso nunca vai internalizar aqui dentro, porque por fora e por dentro, eu sei quem eu sou. Porque a gente é resistência. É existência, nós temos identidade. Essas pessoas não têm identidade, mas nós temos identidade. Mas aí, então você tá me falando que, por exemplo, e me conserte se eu estiver errado, o seu ser negro vem antes do seu ser vendedor. Com certeza. Então, Porque eu estaria negando a minha existência. Uhum. Mas e aí na hora que o resultado apertar, será que você não vai... Não. O profissionalismo. Uhum. Então a pessoa que está do outro Convicção. Convicção. A pessoa que está do outro lado, por mais que ela seja racista ou não... E olha que a gente está falando de Salvador. Exatamente. Que é mas também uma cidade, mas também tem a né, parte boa, tipicamente né, negra, e mesmo assim a gente não deixa de sofrer o que a gente sofre. Com certeza. Mas também tem a parte boa, tem pessoas que se identificam com a gente também, Exatamente. Isso. né? Que é um público super grande por ser Salvador também. Não tem só partes ruins, não. Aí são técnicas que o vendedor usa, né, justamente para alavancar Suas vendas. né, suas vendas, né? Não quer dizer que a gente está negando a nossa identidade, não. Né? São técnicas que a gente aprende para minimizar, né? No final das contas, a gente tem que ser flexível. Tem que Sim. ser flexível, Né? Então, exatamente. provavelmente cada momento vai requerer uma atitude, né, diferente e a gente vai ali administrando como, na maioria das vezes, foi a nossa vida toda, né? Verdade. Porque como você veio do interior não. Sim. Foi do interior, você veio de Serra Preta, a gente vem da periferia, né? E a gente sabe todas as dificuldades que é para você dar
todos os dias está caminhando um passo. Né? Eu costumo... Na verdade, a gente tem que ser, tipo, muito acima dos demais. Perfeito. Pra dar... Perfeito mesmo. Porque a gente tá no ramo corporativo, praticamente de superioridade branca. Então, a gente tem que ser o triplo melhor do que aquela pessoa que tá do nosso lado. Supra-sumo. É. Né? Isso a gente... É uma lição que a gente aprendeu em casa, né? E nossos pais sempre falaram dessa questão de a gente ter que ser o melhor. E não é uma exceção, não somos exceções, né? Porque a pessoa negra realmente ela tem que... E isso pesa muitas vezes lá na frente, então você termina até destruindo muitas vezes um psicológico. Sim. Porque você está sempre buscando o seu melhor, Verdade. se exigindo mais. Verdade. E aí, quando você se exige mais, você exige do outro também mais. Então, você exige dos seus filhos, você exige da sua mulher, você exige de quem está ao seu redor. E isso, muitas vezes, pode acarretar em uma doença psicológica, em uma depressão, em uma ansiedade. O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Embora nem sempre a gente consiga, né, ser essa resistência e essa fortaleza que querem que a gente seja o tempo todo. E é aí que vem a surpresa, né? Quando toda essa fortaleza, ela desaba também. Né? Ela mostra também que ela não é... Nós somos seres humanos. Somos seres humanos, né? Também temos nossas fraquezas, nossas fragilidades e também precisamos de acolhimento. Sim. Também, então, assim, essa coisa de sempre a pessoa achar, né, que o homem negro, ele é mais forte. O homem negro, ele... Porque, via de regra, quando a pessoa olha um homem negro, ela já pensa muito mais em um serviço braçal do que intelectual. Exatamente. Então, isso aí é bem nítido, né? Você olha para um homem negro, você já olha ali, ele nunca vai dizer, pô, aquele cara é um educador financeiro. Verdade. Ele vai me ajudar aqui a fazer um planejamento. Pô, aquele cara ali é um especialista em consórcio. Sabe, até chegar em especialista em consórcio, ela já pensou várias outras coisas. O que poderia ser. Que você poderia ser. Você vê como é a coisa, né? Então, assim, essa é a nossa realidade. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Como é que vocês são pais? Né? Como é que vocês... Ainda não. Ainda não, né? Ainda Anderson não, Lucas sim. Mas, Lucas, primeiro, né? Como é que você acha que... Como é que você pretende trazer isso para os seus filhos que ainda estão, né? Ainda são crianças ainda. Como é que você pretende proteger eles disso ou ensiná-los a se proteger? Qual vai ser sua estratégia com relação a isso? Vai ser a mesma referência que eu tive em casa, do meu pai, Júlio também, né? Fazer da mesma forma, né? Quando chegar a hora, né? A gente vai conversar sobre esses tipos de assunto, mostrar a realidade, mostrar os exemplos na rua que a gente tem, né? Então, não vou blindar, não. A gente vai conversar, vai ser tudo conversado. A conversa salva vidas. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você que está assistindo também, né? Então, vou focar bem, sim, nos meus filhos para dar uma educação legal, blindar quando tiver que ser blindado, mas quando tiver de conversa séria, eu vou falar sim sobre esse assunto, que é muito importante. E você, Anderson, você pretende ter filhos? Sim. E como é que você imagina essa situação? Porque assim, quando eu penso que minhas filhas podem passar por uma situação de racismo, eu já fico, sabe, tenso. Então eu tento conversar com elas, preparar elas para um momento desse, mas assim, até eu mesmo que me sinto preparado, quando eu passo pela situação, às vezes eu fico surpreso e fico sem chão e sem reação. Né? Imagine uma criança de repente passando por uma situação de racismo, né? É terrível. Eu acho que a conversa é tudo. Você conversar com seu filho, preparar ele, vai criar uma pessoa ali, um ser humano com a mente inabalável. Então, quando a gente lê bastante livro, vai a algumas palestras, a gente adquire algumas experiências que dinheiro nenhum vai comprar. Então, eu acho que uma boa conversa com seu filho, no momento certo, vai fazer com que ele entenda que ninguém nunca vai mudar o interior e a mente dele, quem ele é. Quem ele é, ninguém nunca vai mudar. Então, meu filho, eu vou conversar bastante para ninguém nunca diminuir ele e ele nunca se sentir menor do que ninguém, porque somos todos iguais. Só muda a pele, mas somos todos iguais. Verdade. Agora, uma curiosidade para vocês dois, assim, tipo, eu vejo vocês, acompanho vocês na rede social, Anderson há menos tempo, Lucas desde a vida toda, mas gosto muito do trabalho de Anderson
Acompanho lá, vejo, ele tá sempre ativo na rede social. E eu queria saber o além. Tipo, hoje vocês trabalham na Porto Seguro, Isso. mas eu fico pensando sobre o futuro. Primeiro eu quero saber sobre o futuro do consórcio. O que é que vocês acham sobre o futuro do consórcio no Brasil? E depois eu quero algo mais pessoal. Eu queria que vocês me falassem sobre vocês. Quais são os seus planos para o futuro? Vocês querem crescer dentro da empresa? Querem alcançar novos cargos maiores? Ou, de repente, querem montar o próprio negócio? O que é que vocês veem aí para o futuro? Primeiro, o futuro do consórcio no Brasil. Eu acho que o futuro do consórcio no Brasil é realidade. Nesse momento, a gente está passando por uma realidade no Brasil. Antigamente, as pessoas não acreditavam no consórcio. E hoje, as pessoas já acreditam muito no consórcio. E com a subida das taxas de juros, as pessoas se voltaram mais para o consórcio. As pessoas hoje têm uma mente mais... Estão se educando financeiramente um pouco mais. E o consórcio serve muito para isso, para educar a pessoa E tem financeiramente. mais informação também, né? Exatamente. Então, gente, perceba que a crise para uns é oportunidade para outros. Perfeito. Ou seja, o fato da taxa de juros estar elevada no nosso país faz com que o mercado de consórcio se aqueça. E cresça. Então, assim, a gente está com 2 especialistas aqui, eles estão dizendo que, pra gente, que o mercado está aquecido, o mercado de consórcio está aquecido. Muito. Inclusive, Anderson está dizendo que existe uma probabilidade futura aí de muito mais. Muito mais. Já existem Muito mais. estudos que prevê o alto crescimento do consórcio, muito mais, o triplo do que está hoje, né? Então, a gente tem uma expectativa grande. Eu mesmo, no meu caso, eu tenho pretensão de galgar cargos maiores na empresa, né? Existe muitas oportunidades, né? E a gente está buscando. Antigamente, os maiores investidores do Brasil não tocavam o nome consórcio, não falavam. Se você for olhar hoje as redes sociais desses investidores, eles usam muito hoje o consórcio, falam muito sobre o consórcio, porque hoje o consórcio é o dinheiro mais barato que existe no Brasil. Então, eles podem alavancar a renda. Então, se eles que têm uma visão, digamos assim, apurada, que está lidando com investimentos o tempo todo, estão apostando no consórcio, imagina a gente. Então, hoje, a grande massa aposta no consórcio. Eu tenho que fazer uma pontuação aqui, porque a questão do investir, comprar esses grandes especialistas em investimento, é um game diferente, né? É um jogo diferente. Para eles, é muito mais trabalhar com alavancagem. Para trabalhar com alavancagem, você tem que ter um perfil específico. Uma pessoa que já conhece de finanças, que entende sobre o mercado. Então, para você que está assistindo aí, não querer jogar o mesmo jogo, porque cada jogo é um jogo. Então você tem que entender seu perfil, você tem que entender o momento, e por isso que você tem que ser atendido por um bom especialista. Perfeito. Que é nesse caso que entra Lucas, que entra Anderson. Perfeito. Então você tem que bater o papo com eles e não ir no oba-oba. Exatamente. Não ir no oba-oba. Você está financeiramente, verdade. Né, para estar galgando esse sonho. E nesse mundo de investimentos, e eu posso falar com propriedade, a gente vê muito isso, né? A pessoa às vezes não tem um perfil para determinado ativo, mas ela quer investir porque ela viu que o primo investe. Ela viu que o irmão está investindo. Então, e muitas vezes você não tem o perfil adequado para assumir aquele determinado risco, e aí você termina perdendo dinheiro. Então a gente vê muita gente no mercado financeiro perdendo dinheiro exatamente por conta disso. Perfeito. Por estar investindo em algum ativo que não conhece. Sim. Entendeu? São E se frustrando, né? São perfis diferentes. Alguns para alavancar, outros para adquirir ali o bem. Perfeito. De forma pessoal, o seu carro, sua casa, são perfis diferentes. Por isso que eu volto a repetir, é importante você conversar com um especialista, porque ele vai te direcionar para o negócio que seja mais ideal para o seu perfil, naquele momento. O que não quer dizer que você não pode, de repente, ter uma promoção no trabalho e ganhar mais. O que não quer dizer que você não, sei lá, de repente passou a ganhar mais no trabalho, teve uma promoção. Então, inclusive, tudo isso pode mudar, né? Inclusive, durante o processo do consórcio, né? Acontece muito isso. O padrão financeiro do cliente muda e existe a possibilidade de você, né, aumentar o valor do seu crédito antes da contemplação. Existe essa possibilidade também. Acontece muito.
como também pode acontecer de a pessoa ficar, né, mais ruim financeiramente e diminuir o valor de crédito e não desistir do sonho. Então, existem várias possibilidades através do consórcio até você adquirir o seu bem, Verdade. né? Até a contemplação. Contemplou, não se consegue mais mudar o bem, né? É regra também do Banco Central. Mas enquanto você ainda é um credor, tá só pagando as parcelas, se planejando, certo? Você consegue tanto aumentar o valor do crédito quanto diminuir dentro dos valores específicos ali que você queira. Como é que vocês enxergam essa questão de mentalidade financeira, né? Quando o cliente chega lá para ser atendido, porque o vendedor ele também tem, acho que você falou no início, né? Ele é meio que um psicólogo ali, né? Sim. Não querendo desmerecer os psicólogos, é só uma analogia, mas muitas vezes você precisa estar ali realmente entendendo o cliente, ouvindo, querendo saber quais são as necessidades dele ali para poder estar direcionando, né, esse perfil dele naquele momento ali. E já aconteceu de algum cliente tipo, eu quero fazer um consórcio de um carro e de repente ele sai com um consórcio de uma casa ou vice-versa? Já aconteceu? Diariamente, a gente tem nossas redes sociais que servem para isso. Como é que funciona isso aí? Eu quero entender esse negócio. Como é que você sai para comprar uma carta de crédito de um carro e sai com uma carta de crédito de uma casa? Como é que funciona isso aí? Essa transformação? Às vezes é um casal, são sonhos diferentes. Às vezes a esposa dele está acompanhando ali também e ela tem um sonho de ter uma casa própria. Né? Então pode acontecer sim. E ela acaba convencendo ele a fazer, além da de automóvel, eles fazem a de imóvel também. Conte mais. Eu quero entender isso aí. O cara chegou lá com a esposa, aí vocês, vendedores que são, aí conversou, bateu papo, né? Viu que existem sonhos diferentes ali. Aí vocês querem vender o quê? Os dois sonhos. Sim. Quantos sonhos, né? Possíveis, né? Precisar. Mas o que acontece é geralmente quando o cliente chega, né? São pesquisas, são treinamentos que a gente tem que é a paixão do brasileiro. O imóvel é a paixão nacional. A casa própria, né? A casa própria é um sonho da maioria dos brasileiros. Ainda é um sonho da maioria dos brasileiros. Exatamente. Então ele tem um sonho do carro, mas às vezes ele nem tem ainda a casa própria dele. Ele está em uma casa alugada. E esse, na verdade, é o papel do bom vendedor, né? É você mostrar ao cliente aquilo que às vezes nem ele sabe que queria. Já aconteceu comigo, o cliente me buscar para fazer o consórcio de imóveis. E aí, uma conversa bem rápida, ele fazer o consórcio de moto. Porque simplesmente eu perguntei, você já possui sua casa própria? Ele não. Falei, hoje você vai trabalhar como? Ele de ônibus. Aí eu perguntei qual seria o valor da sua entrada para comprar esses imóveis. Ele, X, não daria para contemplar ele. Aí eu falei, se você trocar nesse momento o imóvel por algo que vai te levar para o trabalho, vai tirar de ônibus, de Uber, da rua, não seria mais viável? Ele entendeu e acabou fazendo consórcio de moto. Contemplei ele porque o lance dele ficava de acordo à contemplação. Perfeito. Exatamente, é justamente isso, né? Atender a necessidade dele, porque querendo ou não, ele se locomovendo mais rápido, ele tendo maior segurança, ele vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir uma promoção, vai trabalhar de forma mais tranquila. Perfeito. Né? Então, querendo ou não, em cima não é só ver a necessidade por ver. Exatamente. E sim direcionar ele a realmente o que importa. Perfeito. De fato, quando você fala que nós somos especialistas, de fato nós somos, que é isso, entender o cliente, é perguntar, é conversar. Porque às vezes só vender ele não vai atender nem expectativa e nem o que ele precisa naquele momento. E isso também qualquer um faz, né? Verdade. Vender qualquer um faz. Agora, você fazer bem feito, você entender a necessidade do cliente, é pro especialista. E é justamente por isso que a gente ouve que consórcio demora, porque às vezes ele faz o consórcio ali no calor da rua, não conversa na emoção, viu só uma parcela de R$100, R$200. Pô, cabe no meu bolso. Cabe no meu bolso, eu fiz e consórcio não presta. Para mim, não presta o consórcio. O que eu fiz, eu não sei nem quem foi o meu vendedor, não sei nem quem foi o meu consultor. Né? E é comum, né? E é comum encontrar pessoas assim, tipo, que fez um consórcio e não sabe nem com quem fez. Verdade. E cria-se uma má impressão que consórcio não presta. Como vários clientes dizem, consórcio demora. Aí, de repente, perguntam, você já foi a um restaurante
onde você não foi bem atendido? Já. Mas, por conta disso, você deixou de ir em outro restaurante? Não. Então, troca de vendedor. Se você Aí, ó, teve ó uma o papo boa- do vendedor entrando na mente do cliente. Rapaz, Mas se é você, uma boa. E outra, eu vou copiar, viu? Vou copiar essa analogia aí, que é boa, se é você boa. for perceber, experiências você vai ter ruins em vários tipos de Perfeito. serviços. Só que profissional de excelência vai existir. É só você trocar o profissional que você vai ter um outro tipo de experiência. E isso acontece muito, né? A gente vem clientes que já fizeram consórcio, esse é o nosso trabalho, né? Clientes que já teve experiências ruins e a gente consegue converter justamente porque a gente pergunta, a gente faz nossa consultoria ali certinho, entende realmente o que o cliente quer e busca para ver a melhor opção para ele. Sim, vocês já falaram sobre os planejamentos do futuro da carreira de vocês? Hoje, o meu pensamento é. Como eu falei com você, eu vim do interior. Lá a gente tive uma vida muito escassa. Só que eu tenho um projeto muito grande, não só para mim. Esse projeto abrange toda a minha família. Então, hoje eu penso em expansão, penso em crescimento, para poder dar para minha família e ter experiências a quais eles nunca tiveram, eu nunca tive. Perfeito. Então, hoje a minha mente é mente de expansão, de crescimento, e quando eu morrer, deixar um legado. Maravilha. Então, hoje eu penso, eu quero deixar um legado, e eu trabalho em prol disso hoje. E você, Lucas? Eu quero evoluir mais financeiramente para dar uma vida melhor para meus filhos, né? Dar o que eu não tive também, crescer profissionalmente, quero galgar cargos, né, maiores dentro da empresa, que é uma empresa grande, né? Que dá várias possibilidades da pessoa crescer, basta querer, né? E continuar fazendo o nosso trabalho de excelência, né? Porque tudo é monitorado. Existe um setor de ouvidoria, Um controle, né? um controle para todas as nossas atitudes do consultor dentro da empresa. Então, nada é feito de qualquer jeito. Tudo tem um processo, tem um momento de cadastro, tem um momento de conversar, de entender o cliente, tem um momento do pagamento, tem um momento da contemplação, do sonho da casa. O Então, nome já diz tudo, né? Porto Seguro. Então, na Porto, ele está seguro. Só depende do cliente. Olha aí. Inclusive, é uma empresa que não só trabalha com consórcio, é uma empresa reconhecida nacionalmente por ser uma grande seguradora, né? Trabalhamos As ações da Porto bem valorizadas. valorizadas, né? Para quem é investidor. As né? ações bem Exatamente. valorizadas. Eu tenho ações na Porto. Eu também. Nós temos. Olha aí. Entendeu? Então, é uma empresa que trabalha com seguro residencial. Cartão de crédito. A Porto hoje é banco. Júlio é cliente hoje Sou cliente da Porto. Inclusive, para Júlio, a condição do consórcio está muito mais acessível, com taxas menores. Como é que o educador financeiro vai. O educador financeiro. Vai ficar de fora. O educador financeiro não faz consórcio. Não faz consórcio, gente. O consórcio ele tem um perfil específico de pessoas que fazem consórcio. O educador financeiro e o planejador financeiro eles não fazem consórcio. Por um motivo simples, o consórcio não é investimento. Mas existe o perfil de pessoas adequado para o consórcio. Isso é fato. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Foi um bate-papo muito bom. Eu acho que tem conversa aqui para mais uns 3 episódios com essa galera. Com esses 2 uma candência aqui, né? E aí vem aquela pergunta clássica do podcast. Por que dinheiro não é tudo, Lucas, para você? Sempre que eu faço essa pergunta, o entrevistado ele dá aquela pausa, né? Respira e aí fica aquele momento tenso, mas fale o que vem na sua mente, porque o que vem primeiro é o que... Por que dinheiro não é tudo? Ou para você dinheiro é tudo? Você pode ser, né? Eu vou ficar no meio termo aí, porque eu sou um cara muito capitalista. Você me conhece. Tudo bem. Então, eu vou ficar no meio termo. Eu acho que dinheiro é essencial, sim,
para melhorar a nossa saúde, para dar uma vida melhor para os nossos filhos. Então, Mas é tudo, ser também, essencial é tudo, é ser tudo. mas também não é tudo, né? Por isso que eu estou no meio termo. Né? Tipo, vou ficar em cima do muro. Faz parte. No próximo episódio que você vier, já tem que vir com a resposta pronta, porque eu vou perguntar de novo. Verdade. Diga aí, Anderson, pra você, por que dinheiro não é tudo? Eu acho que dinheiro é essencial, mas dinheiro não é tudo, porque ele nunca vai comprar felicidade. Às vezes tem gente que imagina que para ser feliz tem que ter o dinheiro. E às vezes vai ter o dinheiro, mas não vai ter felicidade. É. Eu acho que amor, carinho, atenção, compreensão, um simples eu te amo, dinheiro nenhum vai comprar, porque se trata de sentimento, dinheiro nenhum compra. Eu acho que dinheiro é essencial para comprar o carro que eu quero, a casa que você quer. O dinheiro ele é necessário, mas voltado para a parte de sentimentos, ele nunca vai ser tudo. Eu acho que ele é essencial, mas ele não é tudo. Perfeito, ótima resposta. Inclusive, tem uma pesquisa, eu não vou lembrar o nome agora do pesquisador, que ele fala exatamente sobre felicidade, a relação entre dinheiro e felicidade. E é muito do que você falou. O dinheiro ele traz um certo nível de felicidade até você realizar todas aquelas necessidades básicas, sabe? Então, até um certo ponto de nível social, o dinheiro influencia muito na sua felicidade. Sim. Quando você já tem muito dinheiro, aí o dinheiro já não influencia tanto na sua felicidade, ele já começa a não ser tão importante. Você entende? Então você já busca outras coisas, outras realizações. Que claro que com muito dinheiro vai facilitar, Sim. mas não necessariamente o dinheiro vai, né, ser tudo. Vai ser tudo. Pô, ótima pergunta, eu gostei muito do papo com vocês, foi esclarecedor. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida dos nossos ouvintes aqui do podcast, fiquem à vontade para falar. Já façam novamente o seu pitch de vendas aí, chamem o pessoal para conhecer vocês, para acompanhar vocês na rede social. Os caras de Alcântara aí, velho, os caras vendedor nato, olha o sorriso desses negão. Porra, 3 negão na bancada. Aproveitem aí, vendam aí, façam um pitch de vocês, vendam o seu negócio, digam onde é que acha vocês novamente. É isso aí. Fiquem à vontade. Me procure lá na Porto, ali no Liso Empresarial, né? Caminho das Árvores, 14º andar. Meu telefone é o 71987846213. Lucas, especialista em contemplação da Porto Seguro. Venha que a gente resolve seus problemas. Se você quer ter um bom atendimento, ter seus problemas com relação ao consórcio, realização de imóveis ou automóveis resolvido, venha conversar com a gente, que a gente vai te ouvir e vai te direcionar a melhor opção. Porque a gente não está aqui só para te vender, está aqui para resolver o seu problema de entendimento de consórcio. Então, se você quer falar com um especialista, me chame lá no Instagram, @Gomes do Consórcio, ou fale comigo lá no WhatsApp, 719-9210-5736. E eu estou online 24 horas. 24 horas, já ia falar. Na hora que você falar comigo, eu vou te responder. Liga de madrugada, galera. Liga de madrugada para ver se é verdade isso aí mesmo. Pode Gente, ligar. eu sou suspeito para falar desses dois caras porque eles são referências, de fato, no que eles fazem. E aqui vocês estão vendo que o podcast, na verdade, tem isso. Né? Estamos trazendo pessoas que são referência no que fazem, pessoas que sabem fazer e não fazem por fazer, né? Fazem para ter uma excelência e a gente vai manter esse padrão aqui. Então, se vocês querem e estão dentro do perfil ou acham que estão dentro do perfil, porque vocês vão passar por uma análise, né? Eles vão analisar o perfil de vocês durante o atendimento, procurem eles, sigam lá nas redes sociais e até a próxima. Fica com Deus.